A seguir, uma produção do Projeto Rede Básica, um programa de apoio à educação básica, uma parceria do Ministério da Educação com a Universidade Federal de Santa Maria. São recebidos em audiência pelo senhor Presidente da República os integrantes da Seleção Nacional. Então eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. O Messi pedindo, pelo amor de Deus, vocês ganham a Copa. E ele falou, não pode deixar que nós vamos levar a Copa. Na prisão, e imagino também fora dela, os militantes de esquerda se dividiram entre torcer ou não torcer para o Brasil. Futebol e política não se misturam. Olá, eu sou o João Malaya, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria e estou com vocês aqui nessa série Futebol e Ditadura. No primeiro episódio, a gente falou da transição da democracia para a ditadura. A gente falou do golpe de 64, falamos dos 2 primeiros anos do governo militar e falamos também das conquistas das Copas do Mundo de 1958 e 1962, quando a gente ainda estava numa democracia. E depois o fiasco da Copa de 1966, já no primeiro governo da ditadura do Castelo Branco. No episódio de hoje, o segundo da nossa série, eu vou te mostrar um pouco da preparação da seleção brasileira para a Copa de 1970, que aconteceu no México. A gente vai ver como estava o contexto político da época, quais seriam as relações do governo com a seleção brasileira de futebol e toda essa mistura de futebol e política. Vamos conhecer um pouco melhor essa história? Um comunista na seleção, um ditador na presidência. Para a gente entender a relação do governo militar brasileiro com a seleção brasileira de futebol, a gente não pode esquecer que os últimos presidentes eleitos de forma direta no país, eles estavam no cargo quando o Brasil ganhou as 2 primeiras Copas do Mundo. O Juscelino Kubitschek em 1958 e o João Goulart em 1962. Para a Copa de 66, já com os militares no poder e o presidente, o general Castelo Branco, o Brasil não ganhou a Copa. Pior, foi um fiasco. O Brasil teve uma das piores atuações em toda a história da Copa do Mundo, sendo eliminado na primeira fase. 2 meses depois da eliminação da Copa do Mundo de 1966, ocorreram novas eleições, só que a gente já sabe que eleições na ditadura são indiretas, nada de consulta popular. O Marechal Costa e Silva, da Arena, que era o candidato que apoiava os militares, foi o candidato único. Ao invés de milhões de pessoas votarem, só 471 parlamentares podiam votar. Mesmo assim, 177 resolveram não comparecer e não votar, todos do MDB, o partido da oposição. Os outros 294 votaram em Costa e Silva, que assumiu a presidência do Brasil no dia 15 de março de 1967. E dentro deste cenário de novas esperanças, toma posse da presidência da República o Marechal Arthur da Costa e Silva. O ato solene transcorrerá no recinto do Congresso Nacional, em cujo pórtico o novo chefe de Estado é recebido por parlamentares do Senado e da Câmara. O próximo passo dos militares foi elaborar uma nova Constituição para garantir mais poderes para eles. Uma Constituição é uma carta geral de leis do país, e essa Constituição não foi discutida em uma Assembleia. Ela foi escrita por Carlos Medeiros, que era ministro do Supremo Tribunal Federal e indicado pelo general Castelo Branco, e que naquela época também era ministro da Justiça. Os deputados do MDB contestavam essa Constituição. No dia em que ela foi votada, o jornal carioca Luta Democrática descrevia a situação. A questão mais importante, no entender dos líderes do MDB, é que além do Marechal Castelo Branco, de seus mais chegados colaboradores e de um certo número de congressistas em fim de mandato e com medo pela perene ameaça das cassações, ninguém reconhece uma Constituição obtida de maneira tão singular e tão irregular. Uma Constituição deve corresponder aos anseios do povo, ou pelo menos de parcelas consideráveis do povo. Mas mesmo assim, cheio de reclamações, a nova Constituição foi aprovada e entrou em vigor no dia 15 de março de 1967, mesmo dia que o Costa e Silva assumiu a presidência do país. Olha só o que estava previsto nessa nova Constituição. Eleição indireta para presidente, governadores e prefeitos. O bipartidarismo, com a Arena e o MDB, foi oficializado na Constituição. O Poder Executivo podia simplesmente cassar e suspender direitos políticos de qualquer cidadão. A Justiça Militar
passou a ter poder de julgar também a população civil. Crimes contra a chamada segurança nacional podiam ser punidos com pena de morte. Vocês sabem por um acaso o que era um crime contra a segurança nacional? Esse crime foi definido em um decreto-lei assinado pelo presidente Castelo Branco dias antes dele deixar a presidência da República. Decreto-Lei número 314, de 13 de março de 1967. Artigo 3º, parágrafo 1. A segurança interna, integrada na segurança nacional, diz respeito às ameaças ou pressões antagônicas de qualquer origem, forma ou natureza, que se manifestem ou produzam efeito no âmbito interno do país. O governo militar não ia aceitar qualquer tipo de pressão contrária. Reclamar contra o governo podia dar cadeia de 1 a 3 anos. E pior, a lei falava que quando isso era feito por escrito, a pena dobrava. Ou seja, fazer uma reclamação por escrito do governo podia chegar a dar 6 anos de prisão. Cada vez era mais difícil fazer oposição na ditadura. Mesmo correndo sérios riscos, vários grupos tentavam protestar contra a ditadura. Uma das formas foi fazer manifestação nas ruas. Em uma dessas manifestações, no dia 28 de março de 1968, no Rio de Janeiro, estudantes do ensino médio protestavam contra o atraso nas obras do restaurante estudantil chamado Calabouço. A polícia chegou na manifestação e simplesmente desceu tiroteio contra os estudantes. Matou um jovem estudante, Edson Luiz, de 16 anos. Ali, a sangue frio, com um tiro no peito. Nessa mesma ação, o comerciante Telmo Henriques foi morto com uma bala perdida. No Jornal do Brasil, um dos maiores do país, a morte do Edson Luiz foi capa no dia seguinte. A morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto, de 16 anos, baleado no peito às 18 horas e 30 minutos de ontem, durante um conflito da PM com estudantes no restaurante do Calabouço, provocou greve geral das várias faculdades do Rio, e o movimento deverá estender-se pelo país. O corpo da vítima, que está sendo velado na Assembleia Legislativa, sairá às 16 horas de hoje para o cemitério São João Batista. Além do estudante morto, do outro ferido a tiro e de vários espancados pela PM, houve mais uma vítima, o comerciário Telmo Matos Henriques, ferido na boca por uma bala quando estava à sua mesa de trabalho numa firma próxima. O choque da PM retirou-se do restaurante desfechando tiros para o ar, e na passagem por uma galeria, deixou nas paredes marcas de balas, que, segundo testemunhas, seriam de metralhadoras. Dia 21 de junho de 68, uma sexta-feira, houve uma imensa passeata no Rio de Janeiro. Eles protestavam contra a morte do Edson Luiz. A polícia, novamente, atirou contra os manifestantes de forma brutal. No Jornal do Brasil do dia seguinte, as cenas do conflito foram descritas da seguinte forma: uma batalha a bala, cacetetes e pedras entre estudantes e a polícia, com a participação também de milhares de pessoas das janelas dos edifícios, paralisou o centro da cidade ao meio-dia de ontem e só terminou 6 horas depois, com um policial morto e presumivelmente 2 civis, cerca de 80 feridos e mais de 1.000 prisões. No total, morreram 4 pessoas. Centenas ficaram feridas. Essa violência do Estado passou a levar alguns grupos a organizarem o que se chamou de oposição armada ao governo. 5 dias após essa manifestação, que deixou 4 mortos, integrantes de um desses grupos, a Vanguarda Popular Revolucionária, lançou um carro-bomba contra o quartel-general do 2º Exército no Parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. A explosão assassinou o soldado Mário Cosel Filho. O Jornal do Brasil deu destaque na manchete da capa: Exército culpa subversão pelo atentado. O Exército interpretou o atentado ao QG do 2º Exército na madrugada de ontem, com um soldado morto e outros 3 feridos, como a confirmação das denúncias de autoridades militares de que, abre aspas, está em curso no país uma trama subversiva, que, acobertada por reivindicações justas, objetiva a derrocada das instituições do regime.
Fecha aspas. Os terroristas usaram no atentado uma caminhoneta cheia de explosivos, 25 a 50 quilos de dinamite, que, desgovernada, foi lançada contra o hall do QG. Seu motorista, sob os tiros dos sentinelas, saltou e fugiu em um Volkswagen que o esperava ao lado do ponto em que a caminhoneta chocou-se com um poste. Naquele mesmo ano, dezembro de 1968, em uma sexta-feira 13, Costa e Silva, o novo presidente da República, baixou um novo ato institucional, o AI-5. O AI-5, além de incorporar a Constituição de 1967, deu ao Poder Executivo, ao presidente da República, o poder de fechar o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras de vereadores. E o pior, ainda podia nomear diretamente prefeitos e governos, cassar mandatos políticos e suspender direitos políticos também, demitir funcionários públicos, incluindo juízes e promotores, estabeleceu a censura prévia, suspendeu o direito de habeas corpus, ou seja, qualquer pessoa podia ser presa, a qualquer momento, para simplesmente se fazer uma averiguação, sem direito de responder o seu processo em liberdade. Tudo para combater os subversivos, né? Aqueles que pensavam diferente dos militares. Em um filme de propaganda do regime daquele ano, chamado Todos Têm um Dever a Cumprir, um discurso super ufanista apontava o seguinte: há no Brasil uma vocação cristã, pacífica, operosa e ativa, que não admite subversão de instintos sanguinários. Subversão do homem brutificado, praticando a lei de Caim. E nesse filme, de repente, o futebol brasileiro entra em cena. E aí eles começam a dizer que é o seguinte, que no Brasil não havia preconceito de raça, que os negros vencedores do futebol eram como os negros militares na história do Exército Brasileiro. E todos vibram com as emoções do futebol, que é o líder na preferência do entusiasmo. E é também prova autêntica de que no Brasil não há preconceitos de raças e nem de cor. Negros campeões se igualam aos militares negros que se consagraram desde Guararapes até os dias atuais. Foi nesse período aí que a seleção brasileira se preparava para jogar o torneio eliminatório da Copa do Mundo de 1970. O Brasil jogou um amistoso contra a Iugoslávia, no Maracanã, 4 dias após a proclamação do AI-5. A seleção não vinha jogando bem. O técnico era o Aimoré Moreira, e ele estava muito pressionado pela imprensa. O Brasil empatou em 3-3, e o Aimoré caiu. A seleção precisava urgentemente encontrar um novo nome, um novo técnico. As eliminatórias para a Copa do Mundo estavam para começar. No dia 4 de fevereiro de 69, o João Avelange, que era o presidente da Confederação Brasileira de Desportos, anunciou o técnico da seleção. E vocês não vão acreditar quem foi o escolhido. E aceitei, não sei por quê, explicar assim no duro, porque foi na hora, perguntou se quer ser treinador da seleção. E eu disse para ele, se é uma sondagem ou um convite. Ele aí disse, é um convite. Tá bem, eu topo, me encheu a onda. Esse aí é o João Saldanha, nome conhecido no esporte e também na política brasileira. No esporte, ele era famoso, cronista esportivo, foi técnico do Botafogo, seu time do coração, em 1957, foi até campeão carioca daquele ano. Mas na política, João Saldanha era um conhecido comunista. Ele foi dirigente do Partido Comunista Brasileiro entre 1949 e 1956. Ele era um forte opositor da ditadura. Mas vocês sabem quem apoiava o João Saldanha para técnico da seleção? Ele mesmo, o Rei Pelé. Posso explicar também por que eu fui diretamente em favor do Saldanha para dirigir a seleção brasileira. Porque ele não era técnico de nenhuma equipe. Porque ele não tinha vínculo com nenhuma equipe no Brasil. Então ele podia fazer e desfazer sem a preocupação de agradar A ou B. É por isso que eu sou totalmente a favor de Saldanha na seleção brasileira. O presidente Costa e Silva ficou muito doente em março de 69 e acabou se afastando da presidência. Quem assumiu o Brasil foi uma junta militar. 3 militares, um representante de cada uma das Forças Armadas. Ficaram até outubro, quando novas eleições indiretas ocorreram para a escolha do novo presidente. E foi justo nesse período que o João Saldanha comandou a seleção brasileira em jogos amistosos e nas eliminatórias para a Copa de 70. Primeiro vieram os amistosos. Em abril de 69, o Brasil ganhou do Peru, no Beira-Rio, 2-1, e depois no Maracanã, 3-2.
Em junho de 69, o Brasil venceu a Inglaterra no Maracanã, de virada, por 2-1. Em julho, a seleção brasileira fez uma excursão pelo Nordeste. Venceu o Bahia por 4-0, venceu a seleção sergipana por 8-2 e ainda venceu a seleção pernambucana por 6-1. O time do Saldanha jogou ainda um amistoso na Colômbia contra o Milionários, antes de estrear nas eliminatórias, e venceu por 2-0. Bom, resumindo, 7 jogos amistosos, 7 vitórias, 27 gols marcados, 7 gols sofridos. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção faria 6 jogos. 3 jogos fora de casa, contra Colômbia, Venezuela e Paraguai, e depois 3 jogos em casa, contra os mesmos times. O Brasil começou voando. Ganhou da Colômbia por 2-0 em Bogotá, com 2 gols de Tostão. Carlos Alberto Jair invadiu, atenção, cruzou para Tostão, tocou, é gol! Gol do Brasil! Tostão no cruzamento de Jair pela direita. Depois, o Brasil viajou para a Venezuela. Foi jogar contra a seleção venezuelana e goleou por 5-0 em Caracas. 3 gols de Tostão, 2 gols de Pelé. 25 minutos, quando avança Tostão pelo comando do ataque, cortou Fred, a bola sobrou para Pelé, Tostão a Pelé, entrando na área, Pelé pode marcar, ajeitou, passou por um, chutou, gol! Gol do Brasil! Pelé, gol de rei que toda a torcida aplaude. A terceira partida do Brasil foi no Paraguai, contra a seleção paraguaia. E o Brasil atropelou, venceu por 3-0. Pelé para Jair, para Pelé, bola tabela para Jair, invadiu a área, pode marcar, atira no canto, é gol! Gol do Brasil! Jairzinho aumenta para 2, lindo lance! Chegava aí a hora do Brasil fazer os jogos em casa, né? Todos os jogos no Maracanã. E a seleção já começou atropelando os colombianos, vencendo por 6-2. Leva o Tostão, retém a bola, empurra em profundidade, na direção de Jair, chuta, gol! Gol do Brasil! Passe primoroso de Tostão a Jair, penetrou Jair, fuzilou o arqueiro colombiano Quintana, no 6º gol do Brasil. Depois, o Brasil pegou a Venezuela de novo. E nova goleada, agora por 6-0. Brasil! Quando ataca pela esquerda o Brasil, vencendo por 3-0, o Rildo entregou para Edu, gira Edu, está na zaga da Venezuela, cruza o tiro, largou o arqueiro, vai para o Jair, é gol! Gol do Brasil! Jairzinho, 4º gol do Brasil! No último jogo das eliminatórias, o Brasil enfrentava a seleção do Paraguai. Mais de 200 mil pessoas lotaram o Maracanã. O jogo foi duríssimo. Mas no segundo tempo, aos 23 minutos de jogo... Gerson abre na esquerda da nossa defesa, entregando a Rildo. Penetra Rildo, passou pela linha de centro, arranca pela ponta canhota, jogou na extrema esquerda para Edu. Fecha Edu, bateu inciso, atenção, perigo, cruza o tiro, larga o arqueiro, entrou Pelé, gol! Pelé! Gol do Brasil! Gol do Brasil! Pelé! Sempre Pelé! Largou o arqueiro! Entrou Deus de todos os estádios! Pelé! Brasil classificado para a Copa do Mundo. 6 jogos, 6 vitórias, 23 gols marcados, 2 gols sofridos. No total, a seleção do comunista João Saldanha jogou 15 jogos, venceu os 15, marcou 40 gols, sofreu apenas 9. A seleção ganhou até um apelido: as Feras do Saldanha. 3 dias depois da última partida nas eliminatórias, dia 3 de setembro de 1969, a seleção foi meio que obrigada a ir até Belo Horizonte para jogar um amistoso contra a seleção mineira, representada pelo Atlético Mineiro. Foi disputar o troféu Luiz Gonzaga Souza Lima. Era uma homenagem ao prefeito da cidade que tinha sido nomeado pela ditadura em 67. Naquela época havia uma produtora de filmes que fazia pequenos filminhos para passar no cinema antes da sessão principal. Era o Canal 100.
Olha só como é que o Canal 100 descreveu essa partida. Depois de uma difícil jornada, o time de Saldanha não queria muita coisa com a bola. Mas estavam lá o público e o adversário, e os 90 minutos tinham de ser jogados. E aí, nesse clima de apatia da seleção brasileira, a seleção mineira, que estava representada pelo Atlético, venceu por 2-1. O Dario, esse que fez o gol da vitória aos 20 minutos do segundo tempo, foi uma dor de cabeça para o resto da história do João Saldanha na seleção. Ele fez o gol, a seleção perdeu, e aí começaram as críticas ao João Saldanha. Dias depois dessa derrota da seleção, começaram os preparativos para a transição de poder. A junta militar sairia e haveria novas eleições indiretas. As eleições foram disputadas apenas com um candidato, o general Emílio Garrastazu Médici, da Arena. Dos 369 parlamentares que podiam votar, 293 votaram no Médici, e outros 72 se abstiveram, ou seja, resolveram não votar, todos do MDB. A posse do Médici aconteceu 5 dias depois, dia 30 de outubro de 1969. Em sessão solene presidida pelo senador Gilberto Marinho, reúne-se em Brasília o Congresso Nacional com a quase total presença dos senadores e deputados da Arena e do MDB, a fim de elegerem os novos presidente e vice-presidente da República. Fim da votação por maioria absoluta, foram proclamados eleitos o general Emílio Garrastazu Médici para a presidência da República Federativa do Brasil e para vice-presidente o almirante Augusto Rademacher. O período em que o Médici esteve à frente da presidência do Brasil foi o de maior repressão da ditadura militar. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, dos mais de 430 mortos ou desaparecidos durante o regime militar, mais da metade deles aconteceram durante o governo Médici. E o novo presidente era também um apaixonado por futebol. Ele sabia que colar a imagem dele e do governo a uma seleção vencedora ia amenizar aquela violência toda do regime. Agora imagina, Médici na presidência da República e João Saldanha, o comunista, no comando da seleção brasileira. Estava armada a bomba do futebol brasileiro. O João Saldanha sabia que a situação dele ia complicar bastante ali na seleção brasileira com o Médici na presidência. Quando começaram a colocar gente do governo para vigiar a preparação dos jogadores para a Copa do Mundo, o João Saldanha se revoltou. Olha só o que ele falou numa entrevista ao programa Roda Viva de 1987. Na minha seleção, chamam de mim enquanto eu estava lá. Futebol. Quando eles quiseram meter Leão de Chácara, espancador e torturador, como foi em 74, como foi em 70 também, aquele tal de Guarani, aqueles outros, tudo torturador, eu botei para fora na hora. Aqui não. E tive um tremendo atrito com a direção e a cúpula da CBD, era CBD naquele tempo, porque eles queriam isso. E queriam saber o que o jogador fazia. Nessa entrevista que o João Saldanha deu ao Roda Viva, ele fala o que ele pensava sobre o Médici e sobre as denúncias que ele fez ao governo. Eu considero o Médici o maior assassino da história do Brasil. Em março de 1970, a seleção brasileira fez 2 amistosos para se preparar para a Copa de 70, os 2 contra a Argentina. Uma derrota por 2-0 em Porto Alegre e uma vitória por 2-1 no Maracanã. O Médici não perdeu a oportunidade e deu declarações de que o Saldanha deveria convocar o Dario, aquele centroavante do Atlético Mineiro que tinha feito gol contra a seleção em 69. O Saldanha tirou sarro do Médici. Quando o repórter perguntou para ele sobre o pedido do Médici, olha só o que o João Saldanha respondeu. Aliás, eu e o presidente, ou o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol e nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Nessa entrevista famosa do João Saldanha no Roda Viva, ele conta que o João Avelange fez pressão para que ele convocasse o Dario, para meio que acalmar o Médici. Mas o Saldanha seguia firme.
Porque o negócio não era a seleção brasileira, era atender o homem. Aí o Avelange dizia, você quer me levar para a desgraça? Eu digo, Avelange, eu estou nisso há muitos anos, eu não vou mudar mais de ideia, não dá, né? O João Saldanha foi demitido da seleção brasileira. Isso mesmo. Ele foi demitido dia 17 de março de 1970. 78 dias antes do Brasil estrear na Copa. Imagina, as feras do Saldanha montadas, o time montado, e pouco mais de 2 meses antes de começar a Copa ele é mandado embora. Na noite seguinte ele deu uma entrevista muito emocionado às rádios do Rio de Janeiro. Me chame de provinciano do que se quiserem, que o nosso futebol tinha e tem condições para ganhar esse troço, mas não teria condições de ganhar esse troço com injunções políticas, com o time que sai do bolso do colete desse ou daquele cartola. Eu quis modificar isso. Não foi possível. Já voltei para a minha trincheira de luta. Não me incomodo. Eu sou o homem de luta. Eu não me calo em relação ao futebol brasileiro. Não me calei antes, não me calei durante a seleção brasileira. Foi isso que aconteceu, meus amigos. E foi desse jeito que acabou a trajetória do João Saldanha como técnico da seleção brasileira. O escolhido para ser o técnico da seleção brasileira foi o Zagallo, ex-jogador, bicampeão do mundo em 58 e 62 e que era técnico do Botafogo. E vocês sabem quem que ele convocou? Explicação rápida das convocações. Dario, por exemplo. O Dario é do mesmo estilo do Roberto. Nós estamos também necessitando de mais um jogador, por isso eu convoquei 2 pontas de lança de características iguais, mas que não tinha dentro da seleção. O João Saldanha foi ao México, mas não como técnico da seleção brasileira. Ele foi para ser comentarista dos jogos que foram pela primeira vez transmitidos ao vivo para as televisões do Brasil. Alô, alô, México! E o boa tarde de João Saldanha nesses primeiros segundos. Boa tarde, acho um bom jogo para nós esse. Como o João Saldanha bem dizia, vida que segue. Ele continuou trabalhando como jornalista. Depois, quando a ditadura chegou ao fim, ele chegou a ser candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro pelo Partido Comunista Brasileiro, em 1985. Ele morreu em 1990, na Itália, durante a Copa do Mundo que rolava lá naquele país. Mesmo bem doente, estava com um efizema pulmonar, ele quis ser o comentarista da TV Manchete. Ironia. Sempre um visionário político, em 1984, quando o Brasil fazia campanha pelo voto direto para presidente e pelo fim da ditadura, ele deu uma declaração que quase 40 anos ainda faz a gente pensar. Ô, Saldanha, como você vê o Brasil caminhando para a democracia, hein? Com muito otimismo. E nós não estamos acostumados à democracia. Nós nem sabemos direito como é esse negócio de democracia. É uma democracia, às vezes, permitida. O Brasil, em toda a história se da República, quanto mais a história do Brasil Império e Brasil colonial. O Brasil nunca atingiu a plenitude de uma democracia. Futebol e política, pessoal. Agora, presta atenção. O que deu pra gente se ligar com esse episódio? Um dos pontos mais importantes que essa história ajuda a gente é a reconhecer e a combater as diversas formas de violência exercida pelo governo durante a ditadura. Além da violência física, das prisões, das torturas e das mortes, a violência simbólica exercida em João Saldanha, apenas pelo seu posicionamento político, impediu que ele fosse o técnico da seleção brasileira em 1970. Quando a gente adota princípios democráticos, a gente não pode concordar com nenhum tipo de violência, mas a gente consegue identificar os seus usos políticos, sociais e culturais. A gente tem que compreender que violência gera mais violência. Deu para perceber também como atua um governo da ditadura. Vários mecanismos, procedimentos e práticas que nos mostram como é viver em um regime que não é democrático. Deu para a gente entender melhor também o que foi o Ato Institucional número 5 e como ele aprofundou o poder dos militares. Também deu para perceber que na ditadura tem brecha para a luta. Uma outra coisa que a gente vê com essa história é quanto um fenômeno cultural de massas como o futebol pode ajudar um governo ditatorial a dar uma sensação de normalidade na sociedade. A gente também pôde compreender melhor como é feita a pesquisa histórica. No próximo episódio, vamos falar sobre a seleção de 1970 e os usos políticos que o governo militar fez dela. Então eu vejo vocês no próximo episódio. Este episódio integra a série Futebol e Ditadura,
um projeto da Rede Básica de Ensino da Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisa, roteiro principal, locução e coordenação geral, professor João Manuel Casquinha Malaya Santos. Gravações, cortes, edição e mixagem, William Sena Santana. Masterização final, Matheus Scherer. Colaboração de roteiro, Juliana Peterman e Milene Aparecida Eichelberg. Participação e locução, Laizer dos Santos Melo, Luciano Matana, Milene Aparecida Eichelberg e William Sena Santana. Consultoria e orientação de locução, Rodrigo Pereira Santiago. Este episódio se ambienta com gravações históricas e músicas de domínio público. As principais fontes incluem o Acervo Fundo Agência Nacional, com o discurso de posse de Arthur da Costa e Silva e de Emílio Garratzo Médici, cinejornais do Canal 100 sobre o amistoso de 1969 e registro de manifestações estudantis. Também foram utilizados noticiários da Rádio Jornal do Brasil e relatos extraídos da Hemeroteca Digital Brasileira. Entre as trilhas e peças de referência, ouvimos o samba As Feras do Saldanha, interpretado por Pedro Bento e Zé da Estrada. Trechos do LP As Feras a Caminho do México, narrado por Valdir Amaral. A Marcha Dobrado Academia Militar, composta pelo maestro Joaquim Pereira, além de passagens do documentário João Sem Medo, Futebol, Arte e Identidade, de Eduardo Manhães. Declarações do João Saldanha no programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura em 1987, também foram incorporadas. Os jornais pesquisados para este programa foram o Última Hora, Jornal do Brasil e o Jornal dos Esportes. Trilhas adicionais e efeitos foram selecionados em bancos de áudio livres.